Graça e paz, meus irmãos. Ontem pela manhã, logo cedo, eu mudei minha estratégia de treino. Em vez de correr os quilômetros ali que eu costumo correr, eu decidi ir de bicicleta. Aumentei o peso da pedalada para fazer um treino mais robusto, e as dores no corpo, claro que vem. Ao final da tarde, intensamente me dediquei a mexer com o meu Fusca. E quem já teve sabe dar trabalho, porque não tem lugar fácil para você apertar uma porca ali. E aí, então, investi o meu melhor. Cheguei aqui à igreja e a gente vem com disposição para adorar e louvar o Senhor. E quando começou a cantar o primeiro hino, eu comecei a cantar em voz baixa, reduzida, e não na potência da minha voz. Quando começou o louvor, vi as duas meninas aqui, alegres, batendo palma, cantando. Eu tive a impressão que Deus falou comigo assim: pode ser melhor. Às vezes nós somos muito intensos para algumas coisas, e quando estamos na presença do Senhor, nós podemos fazer melhor. As crianças falam conosco porque elas são autênticas e elas sempre oferecem o melhor delas. Se o teu filho, a tua filha sorriu, pode ter certeza, não foi um sorriso de compra, de venda, de negociação, foi um sorriso sincero. Se chorou, foi sincero. Se diz que te ama, foi sincero. Então eu gosto sempre de olhar para as crianças e refletir sobre como eu estou me comportando diante de Deus. E Deus falou: pode ser melhor. Então quero agradecer as meninas, obrigado pela ministração. Hoje, já não precisava nem mais pregar para mim, já preguei essa palavra, mas elas já ministraram no meu coração. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Nós vamos refletir, meditar hoje sobre uma grande história de vida. Ela pode não ser longa, não ter muitas informações, mas ela é uma grande história de vida. Gênesis capítulo 5, vamos ler do versículo 18 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 180 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos alimenta. Ela, Senhor Deus, é luz para o nosso caminho e ela afasta as trevas que nos cercam, ela dissipa as trevas. Nós pedimos que a Tua palavra, Senhor Deus, o mover do Teu Espírito nessa noite, venha dissipar toda a treva do nosso coração. Venha, Senhor Deus, clarear o nosso caminho. Queremos ver, Senhor Deus, a Tua glória, a Tua face, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1859, 12 de agosto de 1859, chegava ao Brasil um jovem de apenas 26 anos chamado Ashbel Green Simon. Deixou os Estados Unidos, movido pelos grandes avivamentos, depois de uma pregação do seu professor Charles Hodge, um grande professor, um grande teólogo. Sentiu-se chamado e veio para o Brasil. Sua mãe escreveu seu diário: como é triste se despedir de um filho, sabendo que talvez você nunca mais vai vê-lo, mas como é glorioso saber que a razão dessa circunstância é porque ele está indo anunciar a palavra do Senhor. E ele chegou ao Brasil em 1859. Chegando aqui, fundou a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro.
Ele, depois de um tempo, alguns anos, 3 anos, veio fundar a Imprensa Evangélica, olha só, um jornal em 1864, 63, 64, a Imprensa Evangélica. Depois fundou, organizou o Presbitério do Rio de Janeiro e ainda fundou o Seminário Primitivo, o primeiro seminário da América Latina protestante. Mas 7 anos depois, ele adoece e morre. 7 anos de ministério missionário. Mas são 7 anos que hoje nós podemos ver os frutos, não apenas em relação à igreja presbiteriana, mas porque foi um daqueles que lançou a semente do protestantismo no Brasil e expandiu o evangelho, a pregação do evangelho no Brasil. 7 anos é pouco tempo, mas nós podemos dizer que foram 7 anos de ouro, 7 anos dourados, 7 anos que valeram a pena. E o que eu queria falar hoje é sobre isso, sobre uma vida que vale a pena. Nós vivemos em dias, e eu vejo que os jovens a todo momento são bombardeados com isso. Você tem que ter, você tem que fazer, você tem que alcançar o seu milhão até os 30 anos, seu primeiro milhão. Você tem que ter sucesso, você tem que ter dinheiro, você tem que ter bens. E eles são bombardeados, e nós também somos bombardeados com um monte de coisa que a gente tem que fazer porque todo mundo está fazendo. Já dizia minha mãe, estava certa, você não é todo mundo. E aí, mas também quando eu dizia assim, a nota da turma foi baixa. E aí ela falou assim, mas todo mundo foi, mas eu não sou todo mundo. Aí vinha o puxão de orelha. Mas é interessante nós pensarmos como nós somos bombardeados a ser, e isso vai gerando uma ansiedade na gente. Eu preciso ser, eu preciso fazer. Eu terminei algo, um curso, não, agora eu tenho que fazer outro curso, porque senão eu não estarei na competitividade do mercado. Essa grande ansiedade, esse grande apuro que nós somos todos os dias apertados, vai nos causando uma aproximação com o ritmo desse mundo, mas vai nos distanciando do verdadeiro propósito da nossa vida, da nossa história. Propósito de relacionamento com Deus, propósito de uma vida com Deus, propósito de uma vida que vale a pena mesmo ser vivida, uma vida que nós recebemos de Deus. Deus nos deu vida. A nossa existência não é um acaso, a sua existência não é um acidente. Talvez na sua história alguém pode até ter dito, olha, não era para você nascer. Eu tive que, já no ventre materno, não ouvia, mas acredito que absorvia, do meu próprio pai que não achava que não devia nascer. Mas independente da vontade dele, ou independente do sentimento dele naquela época, vivo bem com meu pai hoje, mas independente do sentimento dele naquela época, não é ele quem define isso. Deus definiu a minha existência, e Deus definiu um propósito para mim, Deus definiu um propósito para a sua vida. O problema é que nós vamos nos enchendo tanto das pressões do mundo, da sociedade, que nós vamos esquecendo desse propósito e vamos esquecendo do prazer que é também viver um propósito com Deus. A nossa agenda, meus irmãos, tem que ser uma agenda que vale a pena. Não sei se vocês sabem, mas a moda, por exemplo, ela já tem uma agenda para 20 anos. Ou seja, para 20 anos pela frente, a moda já tem ditado que nós devemos vestir para estarmos enquadrados no modelo do momento. Às vezes eu fico pensando, eu vi um carro ontem, falei, puxa vida, carro bonito, design, por que não fizeram isso, lançaram já há 15 anos, quando o desenho dele já tinha sido feito? Porque tinha outros desenhos que para influenciar, para vender, se tivesse feito não tinha vendido os anteriores. Então até isso é estratégia, e nós vamos nos tomando por isso. Veja, a agenda do mundo não é a nossa agenda, a nossa agenda é a agenda de Cristo, é a agenda de Cristo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar um pouco de Enoque. Quem era Enoque? Enoque, nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia fala de 4 Enoques. O primeiro, Enoque 4:17, filho de Caim, primeiro filho de Caim. Em Gênesis 25, neto de Abraão. Em Gênesis 46, primogênito de Ruben. E esse aqui que é o 7º depois de Adão, ou seja, Adão teve filho, morreu depois, o 7º depois de Adão é Enoque. É interessante que a gente vai ver o 7º depois de Adão, Enoque, e o 7º depois de Caim, que é Lameque. E Lameque é um assassino, vocês vão ver depois, lição de casa, matou 2 homens porque se sentiu ofendido. Mas o 7º depois de Adão, nós vamos falar de genealogia, a genealogia aqui vai falando de cada um viveu, teve filhos, mas Enoque não. Quando chega Enoque diz, não, Enoque andou com Deus, uma vida que valeu a pena. Por isso essa vida está em destaque aqui nessa genealogia, porque ela valeu a pena. E eu quero falar sobre isso hoje. O
que nós podemos viver que faça com que a nossa vida valha a pena? Primeiro, nós podemos e devemos buscar andar com Deus. Andar com Deus. Nós assumimos muitos compromissos com pessoas. Já viu aquela expressão? Estamos juntos? Você já não falou para o seu chefe? Não, o senhor pode contar comigo, pode confiar em mim. E o seu chefe confia. E aí você tem o horário de entrar. Eu entro às 7, às 5 e vou sair às 5, vou sair às 6. Mas aí o seu chefe pede para você entrar às 3 da manhã e você entra às 3 da manhã. E ele pede para naquele mesmo dia você sair às 10 e você faz isso e ele diz: olha, obrigado, posso contar contigo? Você diz: não, chefe, a gente está andando junto, estamos na mesma missão. Veja, não existe pessoa melhor para andar do que Deus. Às vezes nós assumimos compromissos com muitas pessoas, mas não assumimos o compromisso de andar com quem realmente vale a pena andar. Enoque não, ele escolheu andar com Deus. E o que as pessoas estavam fazendo enquanto Enoque tomou a decisão de andar com Deus? Caim construiu uma cidade. Que fantástico! Caim construiu uma cidade e deu a cidade ao seu filho chamado Enoque. Jabal tinha tendas e gado, era um fazendeiro. Jubal foi pai dos que tocavam harpa. Tubal-Caim era mestre de bronze e de ferro. Mas com relação a Enoque, está registrado o seguinte: ele não foi um fazendeiro, ele não foi um empresário, ele não foi um influencer, não foi nada disso, mas Enoque andou com Deus. O que eu quero dizer é que talvez você não tenha grandes talentos, talvez você não vá fazer uma descoberta do século 21 que vai te deixar famoso e famosa, talvez você não vai se tornar alguém que vai entrar para a história. Mas se você decidir andar com Deus, pode ter certeza que isso vai valer mais do que qualquer conquista que você possa alcançar na sua vida, mais do que qualquer bem que você possa ter, mais do que qualquer pessoa que você possa conquistar na sua história. Andar com Deus vai valer muito mais. O texto em hebraico faz questão aqui de acrescentar a ideia de um artigo definido. Não é andou com Deus, com um Deus, não, é andou com o Deus. Ele não procurou deuses, porque o povo já estava buscando religiões e buscando os deuses. Não, ele andou com o Deus. E olha que interessante, Deus disse a Abraão em Gênesis 17:1: ande diante de mim. Deus disse ao povo de Israel, aos hebreus: eu irei à frente de vocês em Deuteronômio. Mas sobre Enoque, lembrando que foi Moisés que registrou todos esses textos, sobre Enoque ele diz: ele andou com Deus. Na tradição judaica, quem anda, duas pessoas que vão andar junto, a submissa anda um passo atrás. Por exemplo, no exército, nas forças armadas, deveria ser assim em todo o contexto militar, mas na regra, o mais antigo, ou o superior, ele está posicionado, e o subordinado imediato ele vai ficar à esquerda, sempre à esquerda. Então às vezes, por exemplo, eu vou falar com um major, ou falar com um coronel: permissão, major, dirigir a palavra. Pois não, e ele está andando. Se ele começa a andar do meu lado, desse lado esquerdo, imediatamente eu faço o quê? Passo para o lado de cá e começo a andar do lado dele, falar o que eu tenho que falar. E aí, na tradição judaica, é um passo ainda atrás. E na tradição militar também, quando nós estamos parados, o mais antigo posicionado, um passo atrás, à esquerda. Quando o texto diz andou com Deus, mesmo Deus sendo superior, dá a entender aqui o significado. Ele quer dizer o quê? Que eles andaram lado a lado. E quando ele diz que andou com Deus, não quer dizer apenas que ele sentiu prazer em andar com Deus, mas está dizendo o seguinte, que Deus também se agradava de andar com ele. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós podemos nos agradar, como diz lá o Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor. Não está falando agrada ao Senhor, é agrada-te de Deus, sinta prazer em Deus. Não somente eu sinto prazer em Deus, em andar com Deus, em conversar com Deus, em compartilhar a minha vida com Deus, como nessa relação, Deus também se agrada em andar conosco. E a gente está dizendo assim: quer dizer que eu sou importante? Não, meus irmãos, não é que nós somos algo especial, é por causa da graça dele. E Deus se agrada tanto que ele pagou um preço altíssimo por nós, que foi se esvaziar da sua glória, como está lá em João capítulo 1, versículo 14, diz que ele habitou entre nós, tabernaculou entre nós, viveu entre nós, e vive ainda em nossos corações, porque hoje somos morada do Espírito
moradas de Cristo Jesus. Então veja que, de tudo que Enoque podia experimentar, ou de tudo que podia se registrar sobre Enoque, o texto diz que Enoque andou com Deus. E aqui, no hebraico, tem uma questão interessante, que ele não trabalha com presente, passado e futuro, ele trabalha com intensidade. Então seria o mesmo que alguém que tem uma tarefa para fazer e ela cumpre essa tarefa e pronto, deu tempo, cumpri, acabou. Mas a intensidade aqui quer dizer o seguinte, que alguém tinha algo a fazer, poderia fazer algo, terminou de fazer e como sentia prazer, continuou a fazendo, não porque era uma obrigação, mas porque era prazeroso. Sentir prazer em andar com Deus, isso sim faz a nossa vida valer a pena. Segundo, que a gente olha para a vida de Enoque, a Bíblia não fala expansivamente de Enoque, mas o que fala de Enoque é suficiente para alimentar o nosso coração hoje. Segunda coisa que nós podemos aprender com Enoque, uma vida que vale a pena é uma vida que anuncia a Cristo. E vocês vão me perguntar agora, peraí, Enoque anunciou a Jesus? Sim, Enoque pregou a respeito de Jesus. É o primeiro profeta escatológico. Abra sua Bíblia em Judas, vá lá, antes de Apocalipse, vamos fazer esse exercício juntos. Vamos lá, em Judas, é um capítulo só, né? E vamos ver o que está escrito no versículo 14 de Judas, é o texto antes do Apocalipse. Quanto a estes, foi que também profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Adão, veja, nós já vimos isso, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, Enoque está anunciando, está profetizando a vinda do Senhor. Então não é somente uma vida que sente prazer na presença de Deus, mas é uma vida que sente prazer em anunciar ao Senhor. É uma vida que confia, que acredita de fato. E nós, meus irmãos, temos que ter essa ideia do seguinte: a fé que eu vivo não é uma fé apenas para se crer, mas a fé que eu vivo é uma fé para proclamar. Não é uma fé para eu reter, não é uma fé para eu guardar. O que eu recebi de Jesus não é para eu arquivar, meus irmãos. O que eu recebi de Jesus é para compartilhar, é para anunciar, para fazer da minha vida valer a pena. O Senhor me alcançou um dia, eu estava longe de Deus, mas muito longe de Deus. Fui criado na igreja, saí de casa na adolescência, rebelde, dizendo que eu podia me sustentar, 13 anos, vamos embora. Aos 15 me desviei totalmente do Senhor. E aí, meus irmãos, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, só pecado e desgraça, consumo de tudo que podia consumir. Mas um dia o Senhor foi lá numa fonte, onde eu ia beber água, numa madrugada, e Deus falou, sussurrou no meu ouvido: vai para casa. Por 2 vezes eu me assustei, achei que era outra pessoa que estava falando comigo, falei: para de brincadeira, discutir com essa pessoa, estava no carro, voltei para beber água de novo. Vai para tua mãe, vai para casa. E na hora eu me espantei e fui para casa. Minha mãe orava naquela madrugada, quando eu chego, a porta está entreaberta do quarto dela. Minha mãe orava dizendo: Senhor, eu não sei onde o Jeremias está chorando, mas traz ele para casa. Deus ouviu a oração da minha mãe e Deus foi me resgatar lá numa serra, no meio do mato, numa fonte, com todos os efeitos que eu poderia estar. O Senhor quebrou todos os efeitos que estavam sobre a minha mente para me resgatar. Quando eu olho o que Deus fez por mim, eu falo: a minha vida não pode ser desperdiçada. Eu não posso desperdiçar aquilo que Deus me deu. Eu não posso desperdiçar o que Ele fez por mim. Eu não posso me calar, porque eu sei o que é ser transformado, eu sei o que é ser perdoado, eu sei o que é ser regenerado. Então uma vida que anda com Deus, ou uma vida que conheceu o amor de Deus, ela não consegue não partilhar isso. Adão
viu, olha só o que eu vou falar aqui agora, depois vocês fazem as contas em casa, dá para fazer. Adão viu Enoque andar com Deus, porque Adão ainda era vivo quando Enoque nasceu. Adão, por 243 anos, conviveu com Enoque. Façam as contas depois. Adão, sem pecado, não conseguiu andar com Deus. E Enoque, depois do pecado, cercado de um povo que já estava tomado pela violência, como é o capítulo 6 que vai começar, ele decidiu andar com Deus e, mais do que isso, decidiu anunciar o Senhor. Enoque compreendeu que o seu chamado era um chamado para proclamar. Como diz a palavra do Senhor, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Em 1 Pedro 1,12, vemos que a revelação da pregação do Evangelho é uma ação que os anjos anelam a fazer, mas foi confiado a nós. Uma vida que vale a pena, uma vida cristã que vale a pena, é uma vida que realmente refletiu e proclamou o Evangelho. Muitos querem ver a glória de Deus, mas não querem pregar sobre a sua glória. Muitos cantam que querem ver a glória de Deus, como Moisés, mas não querem guiar pessoas pelo deserto. Ah, Senhor, mostra a sua glória como o Senhor fez com Moisés. E o Senhor fala, tudo bem, tem um povo para você guiar no deserto. E aí eu vou te mostrar a minha glória, porque Moisés viu minha glória no deserto. E a gente fala, não, Senhor, vou ficar aqui na piscina mesmo, deixa que outro guie. Então não quero ver a sua glória tanto assim. Ah, meus irmãos, andar com Deus não tem nada que seja mais precioso do que isso. Pregar o Evangelho é o maior desafio dos nossos dias. A impiedade só aumenta. Então, meus irmãos, quanto mais nós pregamos, mais a nossa vida está valendo a pena. Por fim, uma vida que vale a pena é uma vida, meus irmãos, que dá ou tem um bom testemunho. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, Hebreus capítulo 11, capítulo 5, versículo 5 diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia tomado para si. Pois antes de ser arrebatado, olha só, pois antes de ser tomado para si, recebeu testemunho de que tinha agradado ao Senhor. Há uma história, depois vocês me corrijam, não sei se foi o Graciliano Ramos ou alguma coisa rosa, vou lembrar aqui agora, que cunhou essa palavra nos seus escritos, que é história com E e história com H. Basicamente falava, uma história com H é uma história verdadeira, história com E, uma história, né? E aí então fictícia. Então conta uma história que tinha um senhor chamado João, e esse João levava a sua vida, mas o vizinho se incomodava com o João, porque nunca viu o João murmurando, e eles trabalhavam com obra, nunca viu o João xingando, via que o João passava os mesmos apertos que ele, tudo, e ele falou um dia para o filho, eu quero que todo dia quando eu chegar aqui, o João chegar na casa, vai lá e fique espiando, o que tem de diferente na vida desse homem? Porque alguma coisa, eu vejo que tem alguma coisa diferente. E o menino ficou ali espiando, e aí quando ele chegou em casa, o pai falou, ei, o que você viu lá? Pai, eu observei, não tem nada diferente não, só uma coisa que eu vi pela janela da casa dele, e quando ele vai para o quarto dele, ele ajoelha, e ele começa a conversar, e ele fala assim, Senhor, aqui é o João. E ele começa a falar com Deus, todo dia, pai, Senhor, aqui é o João. Conta a história que o João adoeceu, e um dia então, sua saúde foi piorando, e não tinha mais o que fazer pelo João. As pessoas então decidiram visitar o João, fazer ali uma despedida para o João, e reuniu, e o vizinho foi também. E aí então, as pessoas iam orar sobre o João, mas de repente, uma luz veio sobre o quarto, e uma voz também dizendo, João, aqui é o Senhor. E o João descansou. Meus irmãos, eu sei que é uma história, mas é interessante como que a nossa vida pode ser um testemunho que gere curiosidade a respeito. O que há nessa vida que eu não consigo entender, mas que é alguma coisa especial.
E a única coisa, muitas vezes, que há de especial na nossa vida, diferente de qualquer uma outra, vai ser o nosso nível de intimidade com o Senhor, vai ser a intensidade com que a gente anda com Deus, vai ser a confiança que nós depositamos no Senhor. Uma vida que vale a pena é uma vida, sim, que dá o testemunho. Quando lemos o capítulo 6 aqui de Gênesis, nós vamos ver que a humanidade tinha sido tomada por tudo que é de violência, é de pecado. Mas nós temos um homem que está dando testemunho. E isso sim faz a nossa vida ser diferenciada, e ao fim, talvez nós não conquistemos o que gostaríamos de conquistar. Mas se nós ouvirmos ao final dizer assim, Jeremias, Éric, Marcelo, Mariana, queria dizer que foi muito bom andar com você durante a sua vida, e vai ser um prazer ter você na minha glória, para que continuemos andando eternamente, porque foi isso que Deus fez. Enoque andou com Deus, ele andou tão intensamente com o Senhor. Na década de 90, no país de Gales, uma criança escreveu uma cartinha sobre Enoque. Ela disse que no final da tarde do dia, Enoque foi passear com Deus, e eles foram para muito longe. E aí ele olhou para trás, para a casa dele. Isso está no Congresso da Fiel, o pastor Stuart Oliotti. E aí, ao final da tarde, ele viu que ele estava muito longe da casa, e ele falou para Deus, Deus, já está acabando o dia. E Deus falou, eu sei. Ele falou, Senhor, a minha casa está muito longe. E Deus falou, eu sei. E então o Senhor para e ele olha para casa, e o Senhor diz, Enoque, olha para a casa dele. E Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Um dia, meus irmãos, vai ser tão prazeroso o nosso caminhar com Deus, que nós vamos olhar para casa. Eu vou olhar para as minhas filhas, talvez eu olhe para minha esposa, mas eu vou dizer para o Senhor, Senhor, queria muito ficar com elas, mas é muito mais prazeroso estar com o Senhor. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo como eu acredito a maravilhosa graça de andar com Deus. Como Deus se importa com isso. Não tenho vergonha de expor as minhas fraquezas e fragilidades. Não tenho, porque elas existem, e o que me sustenta é a graça de Deus. Em 2018 para 2019, eu estava destruído, não porque fizeram mal para mim, porque eu causei o meu próprio mal, porque eu fui arrogante, porque eu fui orgulhoso, e o meu orgulho foi tão grande que eu já não queria viver. Então eu pensei que eu poderia resolver a minha vida do meu jeito, não querendo mais viver. E eu falei isso para o Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Eu quero andar com você. Antes de nós querermos andar com Deus, Deus quer andar com você nessa noite. Então eu quero te convidar de todo o seu coração a dizer, Senhor, eu não tenho mais vontade de andar com o Senhor, se esse for o seu sentimento. Talvez você esteja chateado com Deus, talvez você esteja desacreditado e fala, Senhor, força em mim não tem, eu não tenho vontade, sinceramente não sei nem por onde começar. Então deixa eu dizer uma coisa, deixa Deus andar então ao seu lado. Você não precisa andar com Ele, só deixa Ele andar ao seu lado, para que Ele comece a cuidar do bem precioso que é a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos, porque nós sabemos que o nosso coração e as nossas forças são muito pequenas, Senhor, para lidar com tudo que nos cerca, com todas as pressões desse mundo, com tudo, Senhor Deus, que nós não conseguimos corresponder, e muitas vezes nós nos frustramos com a gente mesmo. A gente se frustra, Senhor Deus, com os projetos que temos e não dão certo. Nós nos sentimos cansados, debilitados, Senhor Deus. Nós sentimos angústia, sentimos, ó Senhor, sentimentos que nem conseguimos explicar, Pai. Mas o Senhor é um Deus que
supera, Senhor Deus, sobrepuja todas essas coisas com amor, com graça e misericórdia. Então, talvez a nossa boca, em alguns momentos, o Senhor vai ouvir palavras assim, aterrorizantes, Senhor Deus, não para o Senhor, mas para nós mesmos, palavras pesadas. Talvez o Senhor vai ouvir que nós não queremos mais saber da fé, não queremos mais orar, não queremos mais cantar. Vai ouvir, Senhor Deus, que estamos desacreditados, ó Pai. Mas o que nós pedimos ao Senhor é, quando nós pararmos de andar com o Senhor, não pare, Deus, de andar conosco. Não abra mão, Senhor Deus, da nossa vida, por amor e misericórdia do Teu nome. Gera, Senhor Deus, em nosso coração o desejo de estar mais e mais próximo do Senhor. Pai, derrama graça, misericórdia e amor que inunde o nosso coração, que nada nesse mundo pode preencher. Porque nós confiamos, eu creio, Senhor Deus, que a morte na cruz é uma morte poderosa, não foi uma morte em vão, porque houve a ressurreição. Caminhe, Senhor Deus, com cada um aqui nessa noite. Convida, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, por amor do Teu nome, convida irmãos e irmãs aqui para andar com o Senhor e que eles encontrem prazer nessa caminhada, Pai, como eu tenho encontrado diariamente prazer em andar com o Senhor. Assim, Senhor Deus, eu oro, eu clamo e eu agradeço, porque o Senhor é Deus presente, um Deus de caminhada, de intimidade segura, em nome de Jesus. Meu Senhor, sou meu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Concede sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Eu sei, sem mar e delícia é, aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, o meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.